Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocassem, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia diária nos traz hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao 16. Então, neste Evangelho, é possível a gente refletir e chegar a uma conclusão que o Senhor quer que sejamos pessoas humildes, pessoas de um coração aberto a receber a palavra de Cristo e que não duvide do reino dos céus. Nesta situação, o Senhor compara o reino do céu e diz que o reino do céu é para as pessoas que são como as crianças, né? Na verdade, o Senhor não está falando simplesmente na formação moral e na perfeição moral de uma criança, mas o Senhor está falando porque na época em que ocorre esse fato, Jesus estava numa sociedade em que a criança não tinha nenhum ou quase nenhum valor social. Desta forma, ele nos leva a refletir que o reino do céu é para aquelas pessoas marginalizadas, as pessoas que são desprezadas pela sociedade, as pessoas humildes, né, as pessoas que não têm riquezas nessa terra e que vivem de uma forma humilde e preparada para entrar no reino dos céus. A criança citada aqui, ela tem esse princípio, né? Ela simboliza principalmente o pobre marginalizado, este que está vazio de si mesmo, né? E pronto, preparado para receber o reino dos céus. O Senhor, ele também nos faz refletir através desse evangelho que podemos nos formar como um vaso, né? Ou seja, nós podemos nos formar, deixar que Jesus nos forme como um vaso, comparado a um vaso nas mãos de um olheiro, né? Onde Jesus nos revela que o reino de Deus é dos que são como os pequeninos, né? Como as crianças, que têm esse coração puro, mas principalmente que elas não são tão bem vistas na sociedade, mas que ela tem um olhar especial na visão divina. Jesus nos orienta que a criança, voltando aqui atrás, falar que quando se fala que não tem uma visão social é porque não tem um poder, não tem ambição de poder. A sociedade não olha para uma criança pensando no poder da criança, né? A criança ela é algo, um ser simples, humilde diante da sociedade. E o Senhor se agrada disso. O Senhor quer que sejamos humildes, que não tenhamos ambição, né, por poder, que não tenhamos ambição por o que é dos outros. E, enfim, a criança ela simboliza essa realidade fraterna, essa realidade simples, né? Então a criança ela deve ser o nosso modelo. Claro, não se podemos ter a criança como modelo no sentido de referente às suas criancices, né? Em referente à infantilidade delas, né? Mas sim pelo fato de que a criança ela está sempre na espera das pessoas que estão a cuidar dela. Ela não abandona, ela não perde a confiança em quem está a lhe guiar. Então quem é que nos guia hoje? É o Senhor Jesus. Então quando nós perdemos a confiança no Senhor Jesus diante de algum desafio, então nós estamos deixando de ter esse coração de criança. E nós precisamos ter um coração de criança de sempre acreditar que em todos os momentos e em todas as circunstâncias o Senhor ele virá nos acolher e nos abraçar e nos conduzir e nunca irá nos abandonar. Então ser criança é ser dependente, é ser simples, confiante, né? É ser transparente, é ser inocente também. Como também é ser espontâneo, ser dócil, né? E estar entregue nas mãos daqueles que a conduzem.
Então, quando se traz para o campo religioso, para a nossa fé, quem deve nos conduzir é o Senhor. E nós devemos ser transparente, inocente, devemos ser espontâneo, devemos ser dócil, devemos ser dependentes do Senhor, simples e principalmente nós devemos ser confiantes no Senhor. Quando nós temos a experiência de nos deixarmos à disposição da vontade do Pai, ou seja, da vontade de Deus, a qual se expressa principalmente através da sua palavra, nós podemos acolher todos os atributos que são próprios de uma criança. O reino de Deus é um estado de espírito. Veja bem, é um modo de viver em harmonia com o pensamento de Deus. Então, quando se fala-se do reino de Deus, é eu, cristão, vivendo em harmonia com o pensamento divino. Então, eu tenho que buscar nas minhas práticas cotidianas estar nessa sintonia com o Senhor, vivendo em harmonia. Quando se tem uma criança na sociedade, ela está sob a condução de um adulto, né? E esse adulto vai moldando ela e ela fica nessa dependência. Ela, por mais que em algum momento ela queira fazer algo fora do que deve ser feito, o adulto é quem vai lhe conduzindo. Então, mesmo que nós tenhamos nossos tropeços, nós temos que deixar que o Senhor Jesus seja o nosso guia, que Ele puxe nossa orelha quando nós estejamos errados e que nós reconheçamos o nosso erro e pedir o perdão e viver diferente, não errar mais, principalmente na mesma circunstância. Por essa razão, a nossa intelectualidade, o nosso querer ser muito esperto, achamos que somos muito inteligentes ao olho do mundo, ele barra as nossas disposições de acolher a grande graça de pertencer ao reino dos céus. Então, toda vez que você, ser humano, que eu, você, queremos ser grande nesse mundo, então o fato de querer ser grande vai nos colocar em situações que vai tampar os nossos olhos, nós não vamos ver a graça de Deus passar, né? Portanto, o reino de Deus é dos que se fazem como uma criança. Por isso, se deixam tocar e ser conduzidos por Jesus. E nunca duvidam, nunca desconfiam do Senhor e da sua existência, da sua força, da sua intervenção na sua vida. Mas está sempre a depender da condução divina. Para nós entrarmos no reino de Deus, nós precisamos nos deixar tocar e ser conduzido por Jesus, né? Como uma criança que não duvida, mas que confia e depende totalmente dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.